A minha vida era uma série de rotinas perfeitamente coreografadas, da xícara de café matinal aos relatórios que fechavam o dia. Era uma dança que eu dominava. Até que, numa noite, o destino decidiu mudar a música. Eu, que sempre fui cética, encontrei o bilhete dobrado no bolso do meu casaco, com a caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Tinha apenas 3 palavras, mas elas foram o suficiente para me puxar para um jogo onde as regras não existiam. Sinto sua falta. A mensagem, escrita pela mulher que eu pensei ter apagado da minha vida há anos, me forçou a encarar uma verdade desconfortável. Talvez eu estivesse mentindo para mim mesma o tempo todo. A minha vida era um espetáculo de normalidade, mas debaixo da superfície ainda era tudo sobre ela. A única coisa era que eu ainda não sabia se o que eu sentia era ódio ou amor, e se eu devia aceitar o seu jogo. A minha vida era uma série de rotinas perfeitamente coreografadas, da xícara de café matinal aos relatórios que fechavam o dia. Era uma dança que eu dominava, até que, numa noite, o destino decidiu mudar a música. Eu, que sempre fui cética, encontrei o bilhete dobrado no bolso do meu casaco, com a caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Tinha apenas 3 palavras, mas elas foram o suficiente para me puxar para um jogo onde as regras não existiam. Sinto sua falta. A mensagem, escrita pela mulher que eu pensei ter apagado da minha vida há anos, me forçou a encarar uma verdade desconfortável. Talvez eu estivesse mentindo para mim mesma o tempo todo. A minha vida era um espetáculo de normalidade, mas debaixo da superfície ainda era tudo sobre ela. A única coisa era que eu ainda não sabia se o que eu sentia era ódio ou amor, e se eu devia aceitar o seu jogo. Aquele bilhete era uma provocação, um fósforo aceso perto de um barril de pólvora. Ela sabia onde eu estaria, o que eu faria e o que aquele casaco significava para mim. Ele foi o último presente que ela me deu antes de desaparecer. Uma peça de armadura que eu usava todos os dias para me proteger das lembranças dela. A noite inteira eu revirei na cama, o bilhete amassado na minha mão. A minha mente se debatia com as lembranças do nosso passado. A maneira como ela me olhava, como se eu fosse a única pessoa no mundo. O jeito que ela ria, o som que me fazia esquecer de tudo ao redor. E o jeito que ela se foi, sem uma palavra, sem um bilhete, sem nada. Na manhã seguinte, eu me peguei dirigindo sem rumo, o bilhete no painel do carro. A cidade de Porto Alegre parecia diferente, como se eu a estivesse vendo pela primeira vez. O sol batia nos prédios antigos, e o ar-condicionado do carro soprava um ar morno. Eu parei o carro perto de um prédio alto no centro, o mesmo prédio onde ela costumava trabalhar. Eu não sabia por que eu estava ali, mas meus pés me levaram até a porta. Subi no elevador, o meu coração batendo mais forte do que o habitual, e eu me peguei pensando que eu devia estar louca. Por que eu faria isso? Por que eu me arriscaria a reviver toda a dor de novo? As portas se abriram no 10º andar e lá estava ela, sentada atrás de uma mesa em um escritório iluminado. O tempo não tinha sido gentil com ela, mas o sorriso ainda era o mesmo. Ela me olhou e os olhos dela se iluminaram. Eu sabia que você viria, ela disse. A voz dela era a mesma, um pouco mais rouca, mas ainda assim me fazia arrepiar. Como? Perguntei. A minha voz era um sussurro. Você sempre volta para onde o seu coração te leva, ela disse. E eu soube que ela estava certa. Eu tentei me convencer que a nossa história tinha terminado. Mas a verdade era que ela nunca saiu do meu coração. E agora eu estava ali, de novo, de frente para ela. E eu não sabia se o que eu sentia era ódio ou amor, e se eu devia aceitar o seu jogo. Eu não sabia o que dizer. As palavras dela me atingiram em cheio, uma verdade tão óbvia que me fez questionar tudo o que eu havia construído naqueles anos.
A vida que eu tinha, a rotina que eu defendia com unhas e dentes, tudo parecia um castelo de cartas. E ela, com um simples sorriso, estava derrubando tudo. Fiquei ali parada, sem saber o que fazer, enquanto ela me olhava, como se estivesse lendo a minha alma. Eu te procurei, ela disse, a voz suave, mas com a mesma intensidade de antes. Eu tentei te encontrar, mas você tinha desaparecido. Era como se você tivesse virado fumaça. O meu coração se apertou, uma mistura de raiva e tristeza. Você foi embora, lembra? Sem uma palavra, sem um bilhete, sem nada. Eu disse, a voz embargada pela emoção. E agora, depois de anos, você aparece com um bilhete e espera que eu te perdoe? Ela não se defendeu. Apenas me olhou, os olhos dela fixos nos meus. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu te magoei. Eu não esperava que você me perdoasse. Mas eu precisava te ver de novo. Eu precisava saber se você estava bem. A sua sinceridade me pegou de surpresa. Eu esperava um pedido de desculpas, uma desculpa, qualquer coisa, mas não a verdade. Ela estava ali, de novo, vulnerável, e eu não sabia o que fazer com a sua vulnerabilidade. O que você quer? Eu perguntei. A minha voz era um sussurro. Eu quero a minha vida de volta. Ela respondeu, e o meu mundo virou de cabeça para baixo. A vida que eu tinha construído, a vida que eu achava que era minha, na verdade, era dela. Ela tinha me deixado e levado um pedaço de mim com ela. E agora, ela queria esse pedaço de volta. Eu não sabia se eu estava pronta para dar esse passo, para arriscar tudo de novo, para me machucar de novo. Ficamos ali, paradas, uma em frente à outra, o silêncio entre nós mais alto do que qualquer palavra. O ar no escritório parecia mais pesado e eu mal conseguia respirar. Ela estendeu a mão e eu, sem saber o que fazer, dei um passo para trás. O meu corpo estava em pânico, mas o meu coração me pedia para ficar. E eu, sem saber o que fazer, me virei e fui embora, deixando-a lá, parada, com a mão estendida e com o meu coração na mão. O meu carro me levou de volta para casa. A cidade de Porto Alegre parecia um labirinto, e eu me sentia perdida. A rotina que eu tanto amava, a rotina que me dava paz, agora me sufocava. Eu cheguei em casa, joguei as chaves no sofá e me deitei na cama. As palavras dela, as lembranças do nosso passado, o bilhete. Tudo se misturava na minha cabeça. A única coisa que eu sabia era que eu precisava de um plano, de uma estratégia para lidar com a situação. Mas o meu coração não queria um plano. Ele só queria ela. Os dias seguintes foram uma espécie de limbo. A rotina que antes me ancorava agora era uma âncora de chumbo, me puxando para um fundo de tédio e melancolia. Eu acordava, ia trabalhar e voltava, mas tudo parecia vazio. Os relatórios não faziam mais sentido. O café da manhã não tinha gosto. A minha casa, que era o meu refúgio, tornou-se o palco do meu tormento. Eu sentia-me uma impostora, vivendo uma vida que não era minha, construída sobre as cinzas de algo que eu tentei esquecer. O telefone tocou. A foto dela apareceu na tela. Júlia. Hesitei. A raiva ainda borbulhava, mas a saudade era um rio que corria por baixo, silencioso e profundo. O meu dedo deslizou para atender. Eu sei que você não quer falar comigo. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Mas nós temos que conversar. De verdade. Já conversamos, é? Respondi, a voz dura, tentando esconder o tremor. Você me disse o que queria e eu fui embora. O que mais você precisa? Preciso que você me ouça. Onde você está? Me diz um lugar e eu vou até você. Concordei em um café no centro, perto da Praça da Alfândega. Um lugar público, com mesas na calçada. Eu precisava de espaço, de ar, de testemunhas invisíveis para que eu não me perdesse de novo. Cheguei cedo
Escolhi uma mesa e pedi um café. 5 minutos depois, ela apareceu, com o mesmo casaco cinza que eu tinha encontrado no meu bolso. Aquilo era uma provocação, um lembrete do nosso passado, da nossa história. Você veio? Ela disse, um alívio visível nos seus olhos. Você me forçou a vir. Agora fala. Sem jogos, sem segredos. Ela pegou um guardanapo e dobrou-o, a mão tremendo levemente. Eu não te deixei por você. Eu te deixei por mim. A frase era um soco no estômago. Eu me inclinei para trás, a cadeira rangendo. O que isso quer dizer, Júlia? Que a culpa é minha por algo que eu não sei? Ela levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Não, não é. A culpa é minha. O meu pai descobriu. O meu pai descobriu sobre nós. O mundo parou. Eu a olhei, pasma. Ele me deu um ultimato. Ou eu cortava todos os laços com essa vida e com você, ou ele me deserdava, me expulsava de casa. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Eu não sabia o que fazer. Tinha medo. Medo de ser expulsa, de perder tudo, de ficar sozinha. Um silêncio pesado se instalou entre nós. O barulho da cidade, as conversas das outras mesas, tudo parecia distante. Eu só conseguia ouvir a voz dela, as palavras que ela tinha guardado por anos, agora despejadas sobre a nossa mesa. O que eu sentia não era raiva, era uma mistura de dor e uma estranha compreensão. O meu coração se partiu em 1000 pedaços. Você me fez um segredo, e eu disse, a voz quase um sussurro. Eu achei que fosse seu amor, mas eu era sua vergonha. As lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu nem tentei escondê-las. Você me escondeu. Escondeu o nosso amor, a nossa história. Você me jogou fora por causa do medo. Não, Elis, eu não te joguei fora. Ela disse, a voz embargada. Eu achei que estava te protegendo. Achei que se eu te mantivesse longe, você estaria segura. Eu não queria que você enfrentasse a minha família, o meu pai, a minha guerra. Mas e o meu coração? E os meus sentimentos? O que você fez com eles? O meu peito subia e descia, a respiração ofegante. Você não me deu uma escolha. Você não me disse nada. Apenas sumiu. Me deixou no escuro, sem saber o que estava acontecendo, pensando que eu tinha feito algo errado. Ela não respondeu. Apenas me olhou. Os olhos verdes cheios de culpa e tristeza. A nossa conversa não era mais sobre o passado, mas sobre o presente, sobre o que faríamos agora. O amor ainda estava ali, em algum lugar, mas o rancor, a mágoa e o medo eram uma barreira intransponível. Eu me levantei, joguei algumas notas sobre a mesa e olhei para ela uma última vez. Eu não sei se posso te perdoar, Júlia. Não por ter ido embora, mas por ter me feito um segredo. Eu saí dali, sem olhar para trás, deixando-a com o café intacto e com a nossa história em pedaços. A minha vida ainda era um mistério, mas agora eu tinha uma nova peça do quebra-cabeça. A pergunta não era mais se ela me amava, mas se o nosso amor era grande o suficiente para superar o medo dela, a mágoa dela e a minha dor. Eu saí de lá sem saber se a nossa história estava recomeçando ou acabando de vez. O silêncio do meu apartamento era ensurdecedor. Cada objeto, cada móvel, parecia um lembrete do vazio que ela tinha deixado. Eu não sentia apenas a dor da perda, mas a fúria da humilhação. A dor de ter sido um segredo era uma coisa, mas o ressentimento de ter sido a sua vergonha era outra. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu, que sempre me orgulhei de ser dona do meu próprio destino, me via como um peão no jogo dela. A vida que eu havia construído, a vida que eu amava, era uma mentira. E eu, com a minha arrogância e a minha confiança, tinha caído na armadilha de novo. Os dias se arrastaram, e o meu celular se tornou uma prisão. As mensagens dela chegavam sem parar. Pequenas frases, desesperadas,
implorando por uma chance. Ela era a mesma mulher que tinha me abandonado anos atrás, mas agora ela era a perseguida e eu, a caçadora. Por favor, me ouve. Me perdoa. Eu não aguento mais sem você. Eu não respondia, mas lia cada uma das suas mensagens. Eu queria que ela sentisse um pouco da dor que eu senti. Eu queria que ela soubesse que as suas ações tinham consequências. Uma semana depois, ela mandou uma mensagem que me fez parar. Eu te espero na oficina do meu pai, domingo à tarde. Se você não vier, eu vou entender. E eu vou sumir para sempre. A ameaça me pegou. Ela estava me dando uma escolha, e eu, com o meu coração na mão, não pude ignorá-la. Eu precisava de um fim. Eu precisava de uma explicação, de um fechamento. E talvez, no fundo, eu quisesse um milagre. Cheguei à oficina no domingo. A porta estava entreaberta e o cheiro de graxa e de metal me atingiu. Era um lugar estranho para um encontro. A oficina do pai dela era um santuário de masculinidade e de trabalho pesado. Um lugar que simbolizava tudo o que ela temia. Ela estava sentada em um banco, de cabeça baixa, o rosto pálido e cansado. Quando me viu, ela se levantou e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sabia que você viria. Ela sussurrou. Eu vim porque eu preciso de respostas. Sem mentiras, sem segredos. Eu disse, a voz firme, tentando esconder o tremor. Ela me puxou para os fundos onde ficava o seu escritório. O lugar era pequeno, com um cheiro de café e de papel velho. Eu não te menti. O meu pai descobriu. Ele é um homem de princípios, de tradição. Ele nunca aceitou o meu jeito de ser, a minha paixão por carros, por motos. E ele nunca aceitaria você. Ele me disse que eu teria que escolher, a família ou você. Ele disse que eu não podia ter as duas coisas. Ela me mostrou uma carta. Era de um advogado, um documento que falava sobre a sua herança, sobre a possibilidade de ela ser deserdada. O meu mundo desabou de novo. Ela não estava mentindo. Ela estava lutando uma guerra que eu nem sabia que existia. Eu não sabia o que fazer, ela disse, a voz embargada. Eu não sabia se eu podia te proteger. Eu não sabia se eu era forte o suficiente para lutar contra ele e contra a minha família. Eu escolhi fugir. Eu escolhi me esconder. Eu achei que se eu te mantivesse longe, você estaria segura. Eu fui uma covarde, eu sei. Mas eu juro para você, Elis, eu te amava. E eu ainda te amo. O meu coração se partiu em 1000 pedaços, e eu não sabia se o que eu sentia era dor, ódio ou uma mistura de tudo. Eu a olhei, com o coração partido, e me vi de novo, a jovem que ela havia deixado para trás. Foi quando a porta se abriu de repente. Um homem alto, de uns 40 anos, com um rosto cansado e roupas de trabalho, entrou. Era o seu primo Marcos. Ele parou, olhou para mim, depois para ela, e um sorriso irônico apareceu no seu rosto. Júlia, você não devia estar aqui. O seu pai está te procurando. E quem é essa? Marcos, por favor, vá embora. Eu preciso conversar com ela. Ela disse a voz tremendo. Conversar sobre o quê? Sobre o fato de você estar com outra mulher? Não devia estar aqui, Júlia. E nem ela. Ele disse, olhando para mim com um ar de desprezo. Não foi por acaso que você sumiu. Todo mundo sabia que você tinha um segredinho. Isso não é um segredo, Marcos. É a minha vida. Ela disse, a voz firme. Pela primeira vez, ela me defendeu. Ela é a Elis. Ela é a minha namorada. Marcos riu, uma risada vazia. Sua namorada? Você acha que o seu pai vai aceitar isso? Ele vai te deserdar, Júlia. E você vai ficar sozinha, com a sua namorada. Ele saiu da sala balançando a cabeça. O meu estômago se revirou, e eu senti um nó na garganta. Ela me defendeu, mas a minha confiança estava quebrada. O medo dela não era mais uma desculpa, mas uma realidade que eu tinha visto com os meus próprios olhos.
A nossa história não era apenas sobre nós. Era sobre o mundo, sobre o preconceito, sobre o medo. Eu a olhei, com a minha alma em chamas, e eu soube que eu não podia lutar essa guerra. Eu não podia. Eu me virei e fui embora, deixando-a lá, com as lágrimas nos olhos e com um futuro incerto. Eu saí de lá sem saber se a nossa história tinha um final feliz. Eu andei por horas, a raiva misturada com a dor. A cena na oficina se repetia na minha cabeça. O olhar de desprezo de Marcos, a voz de Júlia a tremer, a minha partida apressada. Eu estava farta. Farta de jogos, farta de segredos, farta de dor. Decidi que era o fim. Júlia e eu éramos uma história sem futuro. Um emaranhado de mágoas e medos que nunca seriam desfeitos. A minha vida era um espetáculo de normalidade. Mas debaixo da superfície, ainda era tudo sobre ela. Eu estava disposta a apagar o meu passado de uma vez por todas. O meu celular tocou, mas eu ignorei. Mensagens dela, eu sabia. Não respondi. Ela não me procurou nos dias seguintes. Eu achei que ela tinha desistido, que ela tinha entendido. Mas eu estava errada. Júlia não desistiu. Ela estava se preparando para a luta da sua vida. Uma semana depois, eu estava em uma galeria de arte no centro da cidade, em uma exposição de um amigo. Eu conversava com ele, tentando me distrair quando eu a vi. Ela estava no centro da sala, olhando para mim, com uma expressão de determinação que eu nunca tinha visto. O meu coração deu um salto. Ela estava lá, no meu território, no meio de pessoas que me conheciam e me respeitavam. Ela não estava mais se escondendo. Ela se aproximou, e eu, sem saber o que fazer, a esperei. Eu sei que você não quer me ver. Ela disse, a voz firme. Eu sei que eu te magoei. Eu sei que eu fui uma covarde. Mas eu estou aqui. Eu não vou mais fugir. Eu não vou mais me esconder. O meu amigo nos olhou, intrigado, mas se afastou. O silêncio da galeria era pesado. Eu olhei para ela. Os olhos dela estavam fixos nos meus, sem medo, sem arrependimento. Ela estava ali, vulnerável, e eu sabia que ela estava dizendo a verdade. Ela não estava apenas se desculpando, ela estava se redimindo. Eu te amo, ela disse, a voz embargada. Eu te amo e eu não posso mais viver sem você. Eu tentei, eu juro, mas eu não consigo. Eu não sou mais a mulher que você conheceu. Eu não sou mais a mulher que se escondeu. Eu sou a mulher que te ama, e eu vou lutar por você. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ela estava ali, no meio de uma galeria de arte, se declarando para mim. Eu a olhei, com o meu coração na mão, e eu sabia que ela estava dizendo a verdade. Ela não estava mais fugindo. Ela estava me mostrando que o nosso amor era real, que o nosso amor era forte, que o nosso amor valia a pena. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia se eu podia perdoá-la, mas eu sabia que eu não podia viver sem ela. O meu coração me dizia para perdoá-la, para dar a ela uma chance. E a minha mente me dizia para fugir, para me proteger. Mas eu não podia mais fugir. Eu não podia mais me esconder. A nossa história era sobre amor, sobre perdão, sobre coragem. Eu me aproximei dela, coloquei as minhas mãos no seu rosto e a beijei. Foi um beijo lento, cheio de emoção. Foi um beijo que dizia tudo, que dizia: eu te amo, eu te perdoo, eu te quero. Foi um beijo que dizia: eu te aceito, com todos os seus defeitos, com todos os seus medos, com todas as suas mentiras. A partir daquele momento, a nossa história mudou. Nós não nos escondemos mais. Nós não nos separamos mais. Nós nos beijamos na rua, de mãos dadas, com a cabeça erguida. Nós vivemos a nossa vida, sem medo, sem vergonha. A nossa história não era perfeita, mas era nossa. E nós a construímos, juntas, tijolo por tijolo, com amor, com perdão, com coragem. A nossa história foi uma luta, uma guerra,
Mas no final, o amor venceu. E eu, com a minha alma em paz, soube que a nossa história tinha um final feliz. E eu soube que a vida que eu tinha, a vida que eu amava, era a minha. E a vida que eu tinha, a vida que eu amava, era a dela.